Sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula de língua portuguesa, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar com a matéria mais importante para o Enem. Por que a mais importante? Primeiro, porque redação sozinha é uma prova. E na competência 1, você precisa escrever de acordo com a norma culta. E nós vamos conversar hoje sobre a norma culta. Segundo, porque na prova de linguagens e códigos, nós temos questões sobre as variedades linguísticas. E hoje nós vamos conversar também sobre as variedades linguísticas. E em terceiro lugar, porque se você não entender a pergunta de matemática, de física, de química, de biologia, como é que você vai responder? Então, muitas vezes, o aluno erra a resposta de um item porque ele não compreende o que foi solicitado. Então, nós já estivemos aqui com a palestra sobre métodos e técnicas de aprendizagem. Recoloquei o Instagram aqui, recebi muitas perguntas e respondi a todas. Graças a Deus deu tempo, né? Espero ter respondido a todas. E esse material da aula de hoje, eu também vou disponibilizar pelo Instagram. Então, quem ainda não adicionou, é aberto, adiciona, que eu vou colocar esses slides lá para vocês. Todas as nossas aulas, elas ficam gravadas no YouTube, no canal da Juventude. Então, não só as aulas deste ano, mas as aulas dos anos anteriores, vocês podem ver, baixar o material e resolver exercícios. Bom, então dando continuidade, hoje nós vamos falar das variedades linguísticas e das habilidades 25, 26 e 27. Bom, primeiro, para a prova do Enem, em todas as provas, nós temos uma relação de competências e habilidades. E às vezes o aluno pergunta, professor, o que é isso? O que é competência? E eu coloquei aí para vocês, conforme podem observar, né? A competência é você compreender e resolver situações, problemas. É você saber resolver um problema, isso é ter competência. E no caso, a habilidade é o que é que você precisa para isso. O que é que você precisa saber para ter competência. Por exemplo, a sua competência é o seu objetivo. Palmi, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Então, para você ter essa competência, você vai precisar de algumas habilidades. Então, as habilidades são as metas para a gente conseguir os nossos objetivos. Bom, então vamos falar das 3 habilidades que nós vamos contemplar na aula de hoje. Primeira, habilidade 25. Identificar em textos de diferentes gêneros. Professor, o que é isso? Textos de diferentes gêneros. É eu saber se eu estou vendo um cartaz, uma receita de remédio, um manual de instrução, uma placa de advertência, um bilhete, uma mensagem no WhatsApp, uma postagem do Instagram. Então, cada linguagem dessa tem uma característica própria. Vocês vão ver, por exemplo, que no WhatsApp a gente escreve de forma abreviada. Você vira VC. VDC, vai dar certo. TMJ, estamos juntos. Sem pegar na mão, só assim, né? Ouvidos. Então veja, eu tenho uma amiga, que ela tem mais idade, e ela foi aprender a usar o WhatsApp. E eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ela. Aí eu disse, e aí amiga, conseguiu ler a mensagem? Ela disse, consegui. Mas eu acho que o meu celular está com defeito, porque não apareceram as vogais. Quer dizer,
ela não sabia que a linguagem do WhatsApp é uma linguagem abreviada. Então, nessa habilidade 25, eles podem colocar na prova do Enem um texto para você dizer se aquela linguagem é característica de um e-mail, de uma mensagem de WhatsApp, de um cartaz, de um panfleto, de um folhetim, tá certo? Se é, por exemplo, um artigo de opinião, se é um texto narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo. Por quê? Porque existem os tipos textuais, vocês vão ter uma aula sobre isso, e dentro desses tipos nós temos os gêneros textuais, né? Dentro dessas classificações. Bom, então a habilidade 25 é você reconhecer a linguagem de cada tipo. A habilidade 26 é você saber usar isso na hora certa. Por exemplo, ninguém vai a um casamento de sunga. Também não é interessante que você vá para uma praia usando smoking. Existe uma roupa para cada ocasião. Então, a habilidade 26 é você reconhecer que existe uma linguagem para cada ocasião. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai fazer uma reuniãozinha em casa, um churrasco, como é o convite? O convite é informal. Pessoal, churras. Ó, churrasco virou churras, né? Com GG. GG é uma geladinha, a cerveja, né? Amanhã, no meu AP. Levem carne. Ó, você vai, ainda leva comida, bebida, é tudo informal. O convite é no WhatsApp. E como é que você vai vestido? Bermuda, uma camiseta básica, uma sandália, uma chinela, é o básico. Agora, se for um casamento, no casamento, o convite já é um papel melhor. O convite vem encapado, vem com uma pérolazinha na frente, uma fita dourada. É tudo diferente. Professor, e a linguagem? A linguagem é assim. A cerimônia realizar-se-á. Mesóclise. A linguagem é formal, o convite é formal e a roupa. A roupa também é formal. Você vai com a roupinha social, um esporte fino. Dependendo da festa, tem uma roupa diferente. Pessoal, até a comida muda de nome. Na casa da gente, quando cozinham a galinha e fazem aquele caldo bem grosso, a gente toma uma sopa. No buffet, no casamento, é um consumê. Na casa da gente tem a galinha cozida, que no casamento vira creme de galinha, ou se for frita, é fricassê. Carne cozida com creme de leite ou assada com creme de leite é estrogonofe. Tem casamento que quando você senta à mesa, tem um cardápio. Uns nomes tão diferentes que a gente não sabe nem o que é que vai comer. Tem que provar para ver se gosta. Então, existe a linguagem formal e a linguagem informal. E essa habilidade 26 é você saber usar a linguagem certa em cada ocasião. Tá certo? Como foi que caiu na prova do Enem? Caiu uma ligação telefônica, acho que eu coloquei aí nas questões de vocês, de uma menina que liga para uma universidade para pedir uma informação. E quando ela começa a conversar, a funcionária da universidade, muito solícita, diz: boa tarde, o que a senhora deseja, em que possa ajudar? Aí ela reconhece a voz. Ela pergunta assim: como é seu nome? Ela diz: fulana. Mas você é filha da dona Cicrana? Sou. Mulher, sou eu, tua prima. Já mudou a linguagem. Por quê? Porque o nível de intimidade era maior. Você, para conversar com uma pessoa de outro lugar, às vezes tem coisa que você não entende, que são as variedades linguísticas. Gente, tem palavra que muda de um lugar para outro. Você vai para Portugal,
não agora, não está podendo, né? Mas uma menina que chega a Portugal, ela pode ser atendida por alguém que pergunte assim: a rapariga está gostando de Portugal, de Lisboa? Você leva logo o nome de rapariga. Rapariga é o quê? Moça. Não é nada demais. É uma variedade linguística. Eu passei uma vergonha grande. Eu fui dar uma palestra em Recife. E assim que eu cheguei, estava perto da hora do almoço. Aí disseram: professor, o que é que o senhor quer comer? Aí eu disse assim: rapaz, está tão perto da hora que pode ser até um frango. Eu não sabia que frango lá é o que a gente chama aqui de baitola. Aí eu disse que queria comer para você ver, ó, mudou de um lugar para outro, muda até o nome. Variedade linguística. Professor, desse jeito eu não me esqueço, não. O vovô, imagine você chegar para o seu avô e dizer assim: vovô, eu estou azarando ali uma mina, mas queimou ruim. O pobre do avô não sabe o que é que você falou. Azarando uma mina. Ou então o avô disse para você: meu filho, quando eu ia para as tertúlias com a sua avó, aí você saber o que é tertúlia, que é uma coisa mais da época do vovô. Quer dizer, a sua linguagem de jovem é diferente da linguagem de uma pessoa mais velha. Vocês sabem como é que a gente chama essa variedade? Variedade etária. É por isso que a gente fala de faixa etária. São idades diferentes. Professor, e aquele exemplo que o senhor deu de Recife? É uma variedade regional, ou espacial, ou geográfica. Mas tem tudo aqui e eu vou disponibilizar para vocês no Instagram e no site da Juventude, tá certo? Os tipos de variedade linguística. Se vocês visitarem a Praça José de Alencar, vocês vão encontrar o Teatro José de Alencar. Ó, lá na frente do teatro, preste atenção quando vocês passarem por ali, como é que a palavra teatro está escrita? Com TH. Porque antigamente, teatro era com TH. Como é que a gente chama essa variedade, professor Valmir? Variedade histórica. Se eu pegar na prova do Enem uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, ou por Tiradentes, algum documento, a gente já sabe que a linguagem vai ser diferente. No lugar de coisa, eles escreviam cousa. Muito respeitosamente, era muito respeitosamente. Então isso é uma variedade histórica. Vocês entenderam que existe a variedade social? Por exemplo, a dona da casa chega para a secretária e diz assim: eu estou deixando uma verba para você prover os alimentos da refeição noturna. Aí a secretária vai conversar com a cozinheira e diz assim: olha, a mulher dona da casa deixou dinheiro, pode nós comprar o de comer. Perceberam a diferença de linguagem? Essa diferença é social. São pessoas de níveis sociais diferentes. Então tem uma diferença na fala, na maneira de vestir, na maneira de comer, no gosto pelo alimento. Gente, é a vida. Existem as classes sociais. Então existe uma roupa para cada ocasião, uma comida para cada ocasião, um comportamento para cada ocasião e um discurso, uma fala para cada ocasião. Isso é variedade linguística. E a habilidade 27, que é a última que está aí, é exatamente a gramática. Nós temos pouco tempo hoje para aprender muita coisa de gramática, mas nós vamos conseguir. Eu tentei usar toda a psicologia que eu estudei para vocês aprenderem muita coisa em pouco tempo. Então vamos lá, olhe para cá. Bom,
Variedades linguísticas, eu já expliquei, a social, a etária, que é a de idade, a cultural, regional e histórica. E aí, dentro dos níveis de linguagem, nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. Por exemplo, quando eu estou dando aula na universidade e meus alunos vão apresentar um trabalho, que eles no primeiro semestre eu faço logo um trabalho de expressão oral, para aprender a falar em público. Eles têm que usar a norma culta. Aí eles me perguntam, professor, o texto acadêmico, o senhor disse que tem que ser com norma culta. E o que é essa norma culta? É o português correto. É o português da gramática. Então a gente tem que saber o que é regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, colocação pronominal. Professor, e quem não sabe isso, vai aprender agora. Porque tem gente que não sabe nem o nome. Professor, eu não sei nem para onde é que vai. Eu confio em você e sei que você vai aprender agora. Eu duvido um aluno ficar atento a essa aula e não aprender. Deixem a apostila fechadinha, que vocês leem em casa. Eu queria que vocês olhassem para cá, porque aqui está bem resumido e tem tudo que vocês precisam para passar no Enem. Geralmente no meu material a apostila é um reforço. Nos exercícios a gente volta para cá. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pela morfologia. Por que, Valmir? Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram na vida em língua portuguesa? Falar. Papai, mamãe, água, bubu. A gente começa a falar. Então a criança inicialmente ela se comunica através de sons. Às vezes a criança diz, né? Aí a mãe diz, olha, ele disse mamãe. Aí a avó diz, não, foi vovó. Cada uma traduz como quer, mas a criança produz sons. Eu acho que vocês já passaram por isso em casa. A criança está no berço, aí ela acorda, você percebe que ela acordou, aí alguém olha para você e diz assim, ei, vamos fazer silêncio, senão ela vai chorar. Por quê? Porque se a criança perceber que tem gente, ela começa a jogar as coisas para fora do berço, ela começa a fazer algum barulho, ela começa a chamar a atenção. Por isso que a primeira parte da gramática é a fonética. Fonética estuda os sons. Mas a criança começa a dizer palavras. Primeiro, ela diz palavras. Depois que ela vai construir frases. E essas palavras são estudadas na morfologia. Todos vocês estudaram morfologia e aprenderam que existem 10 classes gramaticais, que é a mesma coisa que 10 formas de palavra. Professor, o que é a morfologia? É o estudo da forma. Como assim, professor? As palavras possuem formas. O que é uma forma? É um molde. Se eu quero fazer um bolo redondo, eu uso uma forma redonda. Se eu quero fazer um bolo quadrado, eu uso uma forma quadrada. E se eu quero fazer palavras, eu tenho 10 formas. Será que alguém aqui sabe quais são essas 10 formas? Levanta a mão quem se lembra das 10. Das 10 funções morfológicas. Vale-me Deus. 1%. Mas hoje todo mundo vai aprender. Ó, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui as 10 formas de palavras. Professor, como é que isso funciona? Da seguinte maneira. Primeira coisa que uma criança diz é o nome das coisas que estão perto dela. Ela diz chupeta, que ela chama de bubu, água, mamãe, papai, vovó. Então, primeiro a criança, a primeira classe gramatical, a primeira forma é a forma do substantivo. Professor, como é essa forma? Gente, essa forma, ela serve
para colocar todas as palavras que respondem à pergunta: qual é o nome disso? Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês: turma, qual é o nome desse professor que está aqui? Valmir. Valmir é um substantivo. Turma, como é o nome deste negócio que eu estou segurando aqui? Controle. Controle é um substantivo. Como é o nome daquele bichinho que faz miau? Gato. Gato é um substantivo. Como é o nome do que a gente sente quando uma pessoa fica implicando com a gente? Raiva. Ódio. Raiva é um substantivo. Como é o nome do que a gente sente quando passa uma pessoa muito interessante perto da gente? Atração, desejo, fome o quê, menino? Tem vergonha? Olha, então, isso, desejo, atração, é um substantivo. Tudo que serve para batizar pessoas, objetos, animais, sentimentos, é substantivo. Mas, uma apostila, por exemplo, o nome disto aqui é apostila. Uma apostila, ela pode ser leve, pesada, fina, grossa, nova, velha, descartável, nacional, importada, útil, bonita. Nós começamos a ver que os substantivos possuíam características. Aí surge a segunda forma, que é a forma do adjetivo. O adjetivo serve para caracterizar. Vocês viram, por exemplo, que aqui no salão do ginásio, nós temos 5 telas. 1, 2, 3, 4, 6. 6 telas com a do palco. Mas se fosse um ambiente pequeno, eu precisaria só de uma. O filho que nascia primeiro era o primogênito. Quem está com muita fome, come uma melancia. Mas se for uma fome razoável, você pode comer a metade ou 1/4. Ou seja, o homem criou uma forma também para quantificar. E essa forma é a forma dos numerais. E assim foram felizes para sempre as 10 classes gramaticais. Cada uma tem uma função. Por isso que o nome é função morfológica. Então a função morfológica é eu dizer se uma palavra é artigo, se é pronome, se é numeral, se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, se é verbo, se é interjeição, conjunção, preposição ou advérbio. São 10 classes. E aqui eu coloquei para vocês um resumozinho de para que serve cada uma delas, que às vezes a gente esquece, né? Aí eu tive esse cuidado de revisar. Professor, e como é que eu faço para aprender esses 10 nomes? Tem uma dica muito boa, tem uma mágica. Nós vamos aprender uma frase que diz o seguinte, ó. Vejam a frase. Os teus 2 alunos queridos viajaram. Está aí o aviãozinho. Os teus 2 alunos queridos viajaram. Anotem essa frase. Os teus 2 alunos queridos viajaram. Aí nós temos 6 palavras. São as 6 funções morfológicas variáveis. O os é o que, gente? O os é o que? Artigo, teus, pronome, pronome possessivo. 2, numeral. Melhores, queridos, adjetivo, né? Alunos, substantivo, e viajaram, verbo. Então, se você mentalizar essa frase, os teus 2 alunos queridos viajaram, você já sabe as 6
classes gramaticais variáveis. Professor, por que variável? Porque tem masculino, feminino, singular, plural, tem flexão. Professor, mas estão faltando 4. São as 4 invariáveis. Como é que a gente vai aprender as 4 invariáveis? Vocês vão me responder a seguinte pergunta. Turma, para não pensar besteira, né? Olha a abelhinha aí. O que é que a abelha faz no corpo da gente? A abelha pica. Está aqui, ó, pica. São as 4 classes gramaticais invariáveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Tem gente que estudou morfologia a vida toda e não aprendeu as classes gramaticais. Hoje, pelo menos isso. Em 5 minutos, vocês já aprenderam as 10. Se começar aprendendo quais são, já é alguma coisa. Depois a gente vai aprofundando. Então, voltando. As variáveis. Os, teus, 2 alunos queridos viajaram. Você lembra dos 2 ali no avião viajando? E as invariáveis, aquilo que a abelha faz. Pica. Professor, eu sou maldoso. Eu não gosto de dizer esse nome, não. Pois então, se lembre da CPI. Ó, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Investigação. Pronto, para você não pecar, né? A CPI. Quem pensa besteira, quem tem uma mente que não é poluída, sabe que é a abelha. A abelha pica. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Tranquilo até aí, gente? Então, vamos embora. Bom, concordância nominal. Professor, o que é isso? Gente, a concordância nominal é a concordância dos nomes entre si. E o que são os nomes? São aquelas classezinhas que eu coloquei lá em cima dos teus 2 alunos queridos viajaram. Veja o que acontece aqui, ó. Os teus 2 queridos alunos. Se eu trocar a palavra alunos por alunas, como é que vai ficar a frase? As tuas 2 queridas alunas. Então, a concordância que existe entre artigo, pronome, numeral, adjetivo e substantivo é a concordância nominal. Vamos resumir. O que é a concordância nominal? É a concordância entre os nomes. Não envolve verbo. Porque se envolver o verbo, aí já vai ser o quê? Concordância verbal. Vale, professor, como é fácil. É fácil. A concordância nominal é a concordância dos nomes entre si. Agora veja. Para a gente entender um pouquinho da sintaxe. Eu já dei as funções morfológicas, agora a gente vai avançar um pouquinho na sintaxe. Qual é a diferença entre a morfologia e a sintaxe? Gente, morfologia é a forma da palavra, é o que ela é. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, qual é a minha função morfológica? Valmir. É isso aqui que vocês estão vendo. A minha pessoa, é a minha forma. Agora, qual é a minha função sintática? Vamos fazer uma comparação. Em relação aos meus 3 filhos, eu sou pai. Em relação aos meus pais, eu sou filho. Em relação aos filhos dos meus pais, eu sou irmão. Em relação às filhas do meu filho, eu sou avô. Ou seja, a função sintática, ela depende da relação que as palavras exercem entre si. Na função morfológica, não. Por exemplo, quando eu digo João lê livros, eu sei que João é um substantivo.
Eu sei que ler é verbo e sei que livros é substantivo. O que eu fiz aí? Análise morfológica. Naquela primeira frase que eu dei para vocês, vamos relembrar. Quando eu digo aqui, os teus dois queridos alunos. Isso que eu fiz aí, artigo, pronome, numeral, adjetivo, substantivo. Isso é análise morfológica. É o dizer a qual das 10 classes gramaticais a palavra pertence. Agora, quando eu digo aqui, João lê livros. Quem lê livros? João. João é o sujeito. O que é que eu estou comentando a respeito do João? Que ele lê livros. Então, o que eu comento a respeito do sujeito é o predicado. Vocês estão vendo que a função sintática, uma coisa depende da outra. João aqui é sujeito. Mas se eu dissesse assim, encontrei João. Aí o sujeito seria eu encontrei e João seria objeto direto. Se eu disser eu gosto do João, aí o João já é objeto indireto. Mas em todos os casos, João é um substantivo próprio. É um nome próprio. Então, o substantivo é a forma. A função morfológica é a forma. E a função sintática é como as palavras se relacionam. Bom, adjunto adnominal e adjunto adverbial são funções sintáticas. Professor, eu não sei o que é isso. Muito prazer, vai aprender agora. Vamos pensar assim. Vocês sabem que a língua portuguesa veio da língua latina. Então vamos entender esse AD como se significasse de. AD é igual a de. Então, adjunto quer dizer o quê? Junto de. O que é um adjunto adnominal? É tudo que vem junto de um nome. E o que é o adjunto adverbial? É tudo que vem junto de um verbo. Vejam o exemplo que eu trouxe para vocês. Quando eu digo, os teus dois queridos alunos. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Quem é o núcleo desse sujeito? Alunos. Como é que eu sei, professor? Porque todas as outras palavras estão ligadas a alunos. E o que é que tem mais sentido eu dizer? Os viajaram, teus viajaram, dois viajaram, melhores viajaram, ou alunos viajaram. Alunos viajaram. Então, alunos é um substantivo. Mas vejam que eu posso dizer os alunos. Então, esse os está ligado a alunos. Teus alunos. Dois alunos. Queridos alunos. Então, esses termozinhos que eu coloquei a seta de laranja são adjuntos adnominais. Por quê? Porque eles estão juntos do nome alunos. Agora vamos ver o final da frase. Viajaram quando? Ontem. Viajaram como? De ônibus. Viajaram para onde? Para Fortaleza. Povo inteligente. Se quem vem junto do nome é adjunto adnominal, então quem vem junto do verbo vai ser o quê? Adjunto adverbial. Não é fácil. Professor, mas porque o senhor está dando um exemplo fácil. Você não pode chegar ao 10º andar de um prédio sem passar pelo primeiro. O grande problema da gente nas escolas é que os professores começam no nível lá em cima e a gente sem base cai. A gente tem que começar de baixo, achando fácil e ir aprofundando. Então, repetindo, se está junto do nome, o que gira em torno do nome é adjunto adnominal. E o que gira em torno do verbo é adjunto adverbial. E aí eu tenho uma regrazinha muito boa,
para a gente diferenciar o sujeito do objeto. Como é isso, professor? Trouxe aqui para vocês. Vou repetir. A apostila de vocês tem a teoria. Essas dicas maravilhosas que a gente inventa, vocês recebem no PPT, no PowerPoint. Eu estou dizendo que além de ser disponibilizado no site, para vocês não ficarem esperando, de hoje para amanhã eu divulgo no Instagram. Para quem quiser fazer uma revisãozinha, eu coloquei meu Instagram aqui no início para vocês, né? Depois eu repito. Então veja bem, quando você pegar uma frase, tipo, o pai encontrou a filha. Toda vida que você pergunta quem ou o que antes do verbo, a resposta é o sujeito. Por exemplo, o pai encontrou a filha. Quem encontrou? O pai. Então, o pai é o sujeito. Se eu perguntar depois do verbo, encontrou quem? A filha. A filha é o objeto direto. Professor, o senhor está perguntando quem? Quando é que eu pergunto o quê? Gente, eu pergunto quem para a pessoa. Eu pergunto o que para a coisa. Por exemplo, se eu pegasse aqui a apostila caiu. Eu não vou perguntar quem caiu. Eu vou perguntar o que caiu. A apostila. Então a apostila é o sujeito. Eu pergunto o que. São coisas básicas, mas que ninguém diz para a gente. Por isso que a gente não aprende. Porque se ensinar, vocês são capazes, vocês são inteligentes. E você está construindo aqui, foi a primeira frase da aula, a sua melhor versão. Você tem que ser o melhor que você pode ser. Nunca coloque o seu referencial nos outros. Por quê? Porque quando a gente se compara com os outros, vai ter sempre alguém pior do que a gente, para a gente se sentir bem, e vai ter sempre alguém melhor do que a gente, para a gente se sentir ruim. Então, quando a gente se compara com a gente mesmo, a gente procura sempre ser melhor do que o que a gente já é, e aí todo mundo vive mais feliz, né? Então, vamos lá. Se eu disser, o pai encontrou as filhas, quem encontrou? O pai, sujeito. Encontrou quem? As filhas. Professor, por que o senhor está ensinando isso? Porque agora, eu tenho certeza que muita gente aqui nunca aprendeu na vida o que era um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto. Quem sabe aqui reconhecer predicativo do sujeito e predicativo do objeto, levanta a mão. Vamos todo mundo aprender agora. Primeira coisa que a gente tem que saber. Olha aí a tirinha que eu trouxe para vocês. Oi, mãe. Quais meus predicativos? Aí a mãe responde. Oi, filha. Bela, fina, atraente, sábia. Gente, predicativo quer dizer o quê? Característica. Se vocês forem arranjar um emprego, forem para uma reunião de emprego, e a pessoa do setor pessoal, ou a psicóloga, disser assim para você, quais são os seus predicativos? Aí ele vale, eu não sei, não. Sabe sim. Ela está perguntando quais são as suas características. Ah, eu sou inteligente, sou responsável, sou pontual, sou assíduo, sou convencido, mentiroso, sei lá, né? Mas é predicativo. Então, predicativo é um nome bonito para você dizer característica. Agora vamos ver como ficou fácil, ó. Olhem para a frase. Todo mundo olhando aí para os painéis. O pai encontrou a filha atordoado. E na frase de baixo, o pai encontrou a filha atordoada. Vocês conseguem perceber a diferença? Sim ou não? Atordoado, morfologicamente, é um adjetivo, é uma característica. Mas como é que a gente chama isso na análise sintática? Qual é o nome bonito? Qual é o nome chique para característica? Predicativo. Aí na primeira frase eu digo, o pai encontrou a filha atordoado. Quem encontrou?
o pai. O pai é o sujeito. Encontrou quem? A filha, objeto direto. Agora eu quero ouvir a resposta de vocês. Gente, na primeira frase, quem estava atordoado? Era o pai ou a filha? Como é que a gente sabe que era o pai? Por causa da concordância nominal. A concordância dos dois nomes, de pai com atordoado. Então, quem estava atordoado era o pai. Isso é uma característica do pai. Como o pai é o sujeito, característica do sujeito. Como é que eu digo isso de uma forma chique? Predicativo do sujeito. Todo mundo entendeu que é predicativo do sujeito. É a característica do sujeito, do pai. Agora vejam a frase de baixo. O pai encontrou a filha atordoada. Quem era que estava atordoada? A filha. A filha é objeto direto. Então eu tenho aí uma característica do objeto direto. Como é que eu digo isso de um modo elegante? Predicativo do objeto direto. Professor, eu nunca tinha entendido isso na minha vida. Palma para vocês, olha aí. Rapidinho, todo mundo entendeu o que é predicativo do sujeito e o que é predicativo do objeto. Quando eu digo para vocês que português é fácil, gente, é fácil. Às vezes os professores complicam. Vocês estão vendo numa aula, em menos de meia hora, quantas coisas eu estou explicando para vocês, tudo junto. Se vocês tivessem estudado isso tudo direitinho em cada aula, hoje vocês estavam aqui no meu lugar. Então coloquem isso na cabeça de vocês. É fácil. A gente está aprendendo e a gente vai aprender cada vez mais. Então vamos lá. Predicativo do sujeito. Professor, e a concordância verbal? Eu até já expliquei. A concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Repetindo, nós vimos que a concordância nominal era a concordância dos nomes entre si. Não entrava o verbo. Na concordância verbal, a gente tem a concordância do sujeito com o verbo. Por exemplo, se eu tenho o aluno, é o aluno viajou. Mas se eu colocar aluno no plural, os alunos vai ficar como? Os alunos viajaram. Então existe a concordância nominal, existe a concordância verbal. A concordância nominal, ela tem casos específicos. E aqui eu coloquei um resumozinho para vocês. A apostila tem os casos de concordância nominal e os casos de concordância verbal, né? Primeiro, tem aluno que diz assim, professor, eu estou com menos dúvidas. Ah, horrível. Menos dúvidas. Eu digo, meu Deus, e mais ignorância, né? Professor, eu estou com menos fome. Deve ter comido a grama lá fora todinha, ó. Não é menos fome, é menos fome. Não existe menos. Ah, professor, agora eu só vou falar direitinho. É como você chegar para uma menina e ela dizer assim, professor, eu estou meia cansada. Então, minha filha, você só cansou do umbigo para cima ou só cansou do umbigo para baixo? Depende do que você fez, né? Foi só a metade. Não é meia cansada, não. É meio cansada. Quando meio for igual a um pouco, é invariável. A porta estava um pouco aberta. Então, a porta estava meio aberta. Professor, e a palavra bastante, que cai muito em prova? Se você não quiser repetir a palavra muito na redação, escrever bastante, como é que eu sei se bastante fica no singular ou no plural? Troca por muito, só para testar. Se muito ficar no singular, bastante fica no singular. Se muito for para o plural, bastante vai para o plural. Por exemplo, se eu quero dizer muitos alunos passaram. Então, bastantes alunos passaram, porque o muitos foi para o plural. Agora, se eu digo, eles estudam muito.
Eles estudam bastante. Então, qual é a dica do bastante? Ele funciona, ele concorda igual com muito. Se o muito ficar no singular, bastante fica no singular. Se muito for para o plural, bastante vai para o plural. O tal qual, professor. Gente, o tal qual é ótimo. O tal concorda com quem vem antes e o qual concorda com quem vem depois. Eu coloquei aí a setinha para vocês, azul, ó. Filho tal, quais os pais, porque os pais está no plural. E filhas tais, porque filhas está no plural, qual a mãe. Então quem não está tirando foto, depois pega pelo Instagram, né? Vocês estão vendo que o tal qual, o tal concorda com quem vem antes e o qual com quem vem depois. Um terço. Gente, quando é fração, olha aí a matemática no português. Fração tem numerador e denominador. Geralmente, as pessoas que mandam no organograma, elas ficam em cima ou ficam embaixo? Em cima. Então, na fração, manda quem fica em cima. Manda o numerador. Quando eu digo um terço, o numerador é 1. Então, um terço chegou. Se eu disser 2 terços chegaram. Na fração, manda o numerador. Coletivo. A multidão, ela dá a ideia de pluralidade, mas ela está no singular. O bando voou. O cardume fugiu. O povo gostou. A pessoa, quando alguém diz, professor, o povo gostaram da sua aula. Eu digo, mas nem aprenderam, né? Não é o povo gostaram, é o povo gostou. Agora, cuidado. Se o coletivo vier especificado, tá aí, ó. A multidão de fugitivos. Aí eu posso dizer que a multidão de fugitivos gritou, concordando com a multidão, ou a multidão de fugitivos gritaram, concordando com os fugitivos. Então, quando há uma especificação do coletivo, eu tenho duas possibilidades. Mesma coisa aí com a locução pronominal. Qual de nós vencerá? Quem é o sujeito desta oração? Quem vencerá? Está representado aí pelo qual de nós. Pedro vencerá, João vencerá, você vencerá. Qual de nós vencerá? Como o núcleo dessa expressão é o qual, que está no singular, o verbo só pode ficar no singular. Qual vencerá? Agora, se o qual estiver no plural, aí eu vou ter espaço para duas concordâncias. Quais de nós vencerão, concordando com quais, ou quais de nós venceremos, concordando com o nós. E eu repito, tudo que vocês estão ouvindo aqui, vocês estão entendendo. Mas para vocês aprenderem realmente, precisa fazer aquelas revisões que eu expliquei na minha palestra, na abertura do Academia Enem. E quem não estava aqui, já está disponível pelo canal do YouTube. E eu também disponibilizei as telas no Instagram. Você precisa fazer a revisão para poder isso aí ficar para sempre na sua mente. A maioria dos alunos vence, concordando com a maioria dos alunos vencem, concordando com alunos. Cuidado com essa primeira frase. Gente, isso é um erro muito frequente na linguagem oral, até na escrita. Quando eu digo aí, aconteceram muitas aprovações. Vamos fazer aquela perguntazinha do sujeito? O que aconteceu? Muitas aprovações. Então, muitas aprovações é o sujeito. Se o sujeito está no plural, como é que tem que ficar o verbo? No plural. Apenas a oração está na ordem inversa. Houve medalhistas. Professor, por que esse verbo está no singular? Porque o verbo haver, sinônimo de existir, é OSR.
O que é isso? Oração sem sujeito. Oração sem sujeito, tá certo? Verbo haver, sinônimo de existir. Por exemplo, eu digo, houve perguntas para o médico. Mas se eu colocasse o verbo acontecer, aconteceram perguntas, existiram perguntas. Quem é invariável é o verbo haver. Professor, fazem 2 semanas que minha namorada não liga para mim. Ei, meu filho, ela descobriu que você é burro, viu? Cuidado. Não é fazem 2 semanas, não. É faz 2 semanas. Professor, fazem 6 meses que eu só estudo a sua matéria. Depois estudo mais 6 que não deu certo, não, né? Não é fazem 6 meses, é faz 6 meses. Toda vida que o verbo fazer indicar tempo, ele fica no singular. Vixe, professor, eu já aprendi que eu não posso dizer que estou meia cansada, pode não, que é perigoso, né? E eu também não posso dizer que fazem 3 meses, pode não, é faz 3 meses. Fui eu que falei. Olha aí o que a gente usa tanto na redação. O que vem antes do que, concorda com o que vem depois do que ele é pronome relativo. Eu que falei. Tu que falaste. Ele que falou. Mas se for o quem, eu tenho 2 possibilidades. Porque o quem também é um pronome de terceira pessoa. Eu posso dizer eu quem falei, e eu posso dizer eu quem falou. Pessoa, você sair com o namorado, e ele ser aquele namorado da moda antiga, e no final, na hora de pagar a conta, ele dizia assim, sou eu quem paga a conta. Ó, alegria, né? O cabo é inteligente, ainda tem dinheiro, aí deu certo, né? Sou eu quem paga a conta. Agora, quando o cabo fala errado, você diz assim, lascou, é lis e burro, LB, né? Dá certo? Não. Então, veja, cuidado com a concordância. Pessoal, que dia é hoje? Que dia é hoje? Eu sei, eu quero a frase. Hoje é 15, hoje são 15. O verbo ser concorda com o numeral. Hoje são 15. Professor, mas eu ouvi dizer que também pode ser hoje é 15. Pode. Como? Partindo do princípio de que está subentendida a palavra dia. Hoje é o dia 15. Mas vamos pensar juntos. Vocês acham que numa redação do Enem, a gente deve concordar com o que está escrito ou concordar com a ideia do que possa vir a estar subentendidamente escrito? A gente vai concordar com o que está escrito. Então, verbo ser, quem está anotando, coloca o verbo ser em horas, distâncias e datas, tem na apostila, né? O verbo ser em horas, distâncias e datas, concorda com o numeral. É 1 hora, são 2 horas. É 1º de março, são 15 de março. É 1 quilômetro, são 15 quilômetros. Professor Valmir, mais uma dica de estudo. Quando o senhor está explicando, eu fico prestando tanta atenção ao que o senhor está dizendo, que eu não anoto nada. Como é que eu faço para me lembrar disso depois? Você rever a aula no YouTube. Tudo que a gente está fazendo aqui está filmadinho para vocês. Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Tá certo? Tranquilo. Só alegria. Aqui é só alegria. Aqui não existem problemas. Aqui a gente só tem solução. Vamos lá. Regência. Já falamos de concordância. Agora vamos falar de regência. Professor, é importante demais. Olha, primeiro dia de aula, quando o aluno ainda não aprendeu português nos colégios, eu fico tão preocupado. Gente, tem aluno que numa frase ele diz tanta coisa errada que não dá nem tempo de você responder. Ele já olha para você e diz assim, fessor. Olha, professor virou fessor.
Professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá. Professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá. Quantas coisas aí incoerentes. Primeiro, que não é deixa eu ir. É deixe-me ir. Segundo, que você não vai no banheiro. Meu amigo, ir no banheiro é você ir montado no banheiro. O banheiro andando e você também. Só se for um banheiro móvel. Você vai ao banheiro. E quando diz assim, ó, professor, eu vou ali na diretora. Ele que tenha vergonha, respeite a sua diretora. Ele está dizendo que vai montar na diretora. Você não vai na diretora, meu filho, você vai falar com ela. Professor, eu vou ali na vovó que ela está doente. Eu digo, ou você cura ou acaba de matar a velha, né? Não é ir na vovó, você vai falar com a vovó. Professor, eu vou ali na minha namorada, eu digo, peça a ela, né? Então, ir na pessoa é montagem. Você não vai no Iguatemi, você vai... O professor precisa assistir essas aulas, precisa. Você vai ao Iguatemi, você vai ao banheiro. Professor, e se eu quiser ir mesmo? Vai ser feliz. Então, regência. O que é reger? Quando a gente escuta essa palavra regência, os alunos me dizem que eles se lembram de duas coisas. Maestro, o que o maestro faz na orquestra? O maestro rege, ele comanda aqueles movimentos. Professor, que aquele homem fica pulando. Meu filho não é pulando, não. Aquilo ali tem um motivo. Olha, quando o maestro está fazendo isso aqui, ele está dizendo que aquela música tem um compasso de 2 tempos. Por exemplo, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga. Isso aqui é uma linguagem. Quando ele faz isso aqui, ele está dizendo que são 3 tempos. Quando ele faz isso aqui, são 4 tempos. Às vezes ele faz com a mão mais alta, outra mais baixa, porque tem os instrumentos de corda lá atrás e os instrumentos de sopro aqui na frente. Professor, e por que o senhor está dizendo isso para a gente? Linguagens, códigos e suas tecnologias. É uma linguagem. A linguagem musical. Pode cair na prova do Enem? Pode. E é por isso que eu estou conversando com vocês. Porque o aluno do Academia Enem é top. Tem que saber só tudo. Então vamos lá. E a outra regência que a gente se lembra é da época do reinado. O rei rege. Se tem alguém aqui que o nome é Regina, Regina quer dizer o quê? Aquela que rege, aquela que manda. Regina quer dizer mandona. Às vezes dá até certo o nome com a pessoa, né? A pessoa, a mamãe, tá vendo? Regina é aquela que rege. Então, na regência verbal, o verbo vai dizer se ele quer ou não complemento. Tipo, eu chego para vocês e digo assim, pessoal, eu comprei. Comprou, professor? Comprei. Então tá, eu vou comprar também. Compre. Nesse homem bebeu alguma coisa ou cheirou antes de vir para cá, né? Fica um texto sem sentido. Porque o verbo comprar diz o quê? Que quem compra, compra alguma coisa. Uma moça, uma aluna daqui chega para mim e diz assim, professor, eu gosto. Eu digo, gosta? Ela diz, adoro. Minha amiga também. O que a gente entende daí? Nada. Porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, os verbos, eles dizem se eles querem ou não um complemento verbal. Isso é a regência verbal. E os nomes também. Se um aluno chega para mim e diz assim, professor, eu tenho fé. Fé é um substantivo abstrato. Eu vou entender que é em Deus. Mas eu que estou entendendo, ele não disse isso. Ele pode dizer que tem fé na vida, ele tem fé no sucesso dele na prova, ele tem fé que vai entrar na universidade para o curso que ele quiser, ele tem fé que vai encontrar um grande amor. Então, o nome também pede um complemento. Ei, vocês sabem, pessoal que vai fazer vestibular, tem alguém aqui que quer fazer vestibular para direito? Levanta a mão. Direito. Ótimo, pode baixar. Olha,
tem muita gente que ganha dinheiro no direito porque sabe português. Como professor? Com o que a gente chama de brecha da lei. Às vezes, por causa de uma preposição, você pode entender o texto de duas formas diferentes. Por causa de uma preposição, você pode tornar um culpado inocente ou um inocente culpado, por uma preposição. Por uma vírgula, você pode mudar totalmente o sentido de um texto. Então, o português é fundamental. Bom, depois disso, por último, tem a sintaxe de colocação, que eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Professor, o que é essa sintaxe de colocação? É onde você vai colocar o pronome, tá certo? Às vezes, é obrigado você colocar o pronome depois do verbo, geralmente. A não ser que exista alguma palavra que atraia para você colocar o pronome antes do verbo. Por exemplo, um pronome interrogativo. Vamos ver como é que vocês falam em casa. Vocês falam certo. Eu tenho certeza que nunca ninguém aqui olhou para a mãe e disse assim: quem chamou-me? Não. Como é que a gente diz? Quem me chamou? Mamãe, alguém ligou-me? Ninguém fala assim, a gente diz, alguém me ligou? Que alguém é um pronome indefinido. Tem aquele forrozinho antigo que dizia assim: hoje eu vou dormir lá em cima, na casa da prima, né? Aí tinha uma parte da música que diz assim: isso me irrita. Você não diz isso irrita-me, porque o pronome demonstrativo exige a próclise. Então vocês estão vendo aí 4 casos de pronomes que exigem próclise: relativo, interrogativo, indefinido e demonstrativo. As conjunções também. Você não diz quero que beijes-me, você diz eu quero que me beije. Eu quero que me abracem. Não agora, só depois que o vírus foi embora, né? E os advérbios. Quando a gente diz assim, palavra de valor negativo. Quando você está com raiva de um amigo e ele está mexendo com você diz assim, não me irrite, não me provoque. Você não diz, não provoque-me. Então o advérbio exige a próclise. Deus te abençoe. O que é isso, professor? Se cair na prova do Enem. É uma frase optativa. É uma frase que exprime desejo, né? E o gerúndio com preposição, que é mais raro. Em se tratando, em se falando, que é a última frase dessa tela. A ênclise, que vocês estão vendo aí, é quando o pronome vem depois do verbo. Quase ninguém fala assim, mas tem que ser. Ninguém começa a frase com pronome oblíquo, regra básica. Às vezes a gente está na casa da gente e diz assim, me dá água, me dá o arroz. Você chega para um amigo, me empresta 50? Empreste não. Não se começa a frase com pronome oblíquo. Era para ser como? Empresta-me 50. Dê-me o arroz. Sirva-me a carne. Professor, se eu for dizer um negócio desse lá em casa, meu pai me bota para fora. Diz, esse menino não vai mais para essa academia não. O menino está voltando aí modificado, né? Por quê? Eu disse para vocês que tem a hora certa de se usar isso aí. Na casa da gente, um almoço é informal, nem eu uso. A gente fala é o normal mesmo. Me dá um arroz, me dá o feijão. Mas a gente precisa conhecer a regra. E temos a mesóclise. Meso quer dizer meio. O que é a mesóclise? É a colocação do pronome no meio do verbo. Convite de casamento. A cerimônia realizar-se-á é algo que vai acontecer ainda no futuro do presente, né? Ou realizar-se-ia, que é futuro do pretérito. Bom, e agora vamos para as nossas questões. Pode ser? Questãozinha, porque tomaram meia hora da nossa aula e eu achei mais importante o conteúdo, porque as questões eu vou mandar para vocês todas comentadas, tá certo? Mas por enquanto a gente vai ver aqui o que der tempo. A primeira questão é para a gente ver qual foi a adaptação que foi feita corretamente.
Eu não vi ela hoje. Vi ela é horrível. Eu não a vi hoje, porque o objeto direto é para ser um pronome oblíquo. Então a correção do item A está correta. A única correção aí que não deu certo foi a do item B de bola, que é o que vocês vão marcar. Qual é a página, hein, gente? Página 31. Pronto, página 31, primeira questão, B de bola. Por quê? Porque aí no B de bola tem ninguém deixou ele falar. Era para ser como? Ninguém o deixou falar. Corrijam. Ninguém o deixou falar. As outras estão corretas. Questão 2. O verbo esquecer e o verbo lembrar. Questão 2. Ele quer saber onde é que está correto. Qual é a opção? Opção B de bola. Por que, professor Valmir? Gente, olhe para cá. Quem lembra algo. Quem se lembra de algo. Se eu botar o se, tem que botar o de. Mesma coisa com o verbo esquecer. Quem esquece, esquece a mochila. Quem se esquece da mochila. Então aí no item B ele diz, vocês se esqueceram de que hoje é preferível, olha aí, tem o verbo, aí tem a palavra preferível, que segue a mesma regência do verbo preferir. Aquele aluno que diz assim, professor, eu prefiro português do que matemática. Eu digo, não parece. Pois estude para não dizer mais isso. Qual é o certo, professor? Quem prefere uma coisa a outra. Ele deveria dizer como? Prefiro português a matemática. Professor, eu prefiro reclamar do que ficar calada. Ixi, Maria, pois reclame certo. Eu prefiro reclamar a ficar calada. Questão 3. Um textozinho muito bonito da Cecília, que ela diz que o passarinho, o bem-te-vi, ele no lugar de dizer bem-te-vi, ele cantava assim, te vi. Aí ela pergunta, ele limitava-se a gritar te vi, com a maior irreverência gramatical, transformando a gramática. Ela está falando da gramática no te vi. E o que foi que eu disse para vocês hoje? Que não se começa frase com pronome oblíquo átono. Olha aí o item C. O item C diz exatamente isso. Ela está se referindo ao uso do pronome oblíquo átono no início da frase. Isso é uma irreverência gramatical. Questão 4 diz o seguinte, pertence à variedade do padrão formal. O que é o padrão formal? É a norma culta. O seguinte trecho, no primeiro, em frente às construções, faltou o acento grave. É só trocar a construção por uma palavra masculina, né? Se tivesse aí entulhos, você não diria em frente os entulhos, em frente aos entulhos. O item B está correto. Caiu em uma vala aberta pela própria construtora. Por que que o C está errado? Ninguém mandou eles passarem, ninguém os mandou passarem. Esse item D, 90% dos alunos escrevem errado. Não tinha nada a ver. Pessoal, isso não é o verbo haver. É ver de vista, de visão. É nada a preposição, ver, verbo separado. Aí é o verbo ver, não é o verbo haver. E comentou os estudantes. Quem comentou? Os estudantes, sujeito, plural. Como é que tem que ficar o verbo? Plural. Comentaram os estudantes. Questão 5. No que se refere à sintaxe de regência, de concordância, um conhecedor da norma culta
deveria defender a ideia de que, vejam aí o item C, há diferença de sentido entre as frases seguintes. Isso aí foi questão do vestibular de medicina da Unifor, viu? Turma da medicina. Ele era um menino de rua e ele era um menino na rua. É ou não é diferente? O menino de rua é o menor abandonado. E um menino na rua, ele pode estar perdido. Não necessariamente ele é um menor abandonado. É como quando a gente pega o verbo atirar. Pense numa música que às vezes me deixa assim, preocupado. E que todo mundo aqui aprendeu. Atirei o pau no gato. Primeiro, isso é violência. As escolas já criaram até uma outra versão. Não atire, mas continuar errando o português. Gente, atirar o pau no gato é você atirar em cima do gato, montado no gato. Você não diz que o policial atirou no bandido, se ele estava em cima do bandido. O policial atirou ao bandido. Olha aí. É por isso que tem campeonato de tiro ao alvo. Não é tiro no alvo, você atira a. Então a música era para ser assim. Não atire o pau ao gato, porque isso só não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Não, né? Por quê? Porque, gente, a pessoa diz assim, olha a conjunção adversativa. Atirei o pau ao gato, mas o gato nem morreu, ou seja, era para matar. Isso é violência. E os meninos ainda imitam o gato caindo, desmaiando, chorando. Como é que pode um negócio desse, né? Bom, então item C na quinta. Sexta questão. Assinale a alternativa que segue os padrões de formalidade da língua com relação à regência verbal e à concordância verbal. Vejam aí o item C. As regras e os padrões convencionados, todos devem respeitá-los. Regra é feminino. Padrão é masculino. Mas na gramática, quem é que manda? Na gramática, quem manda é o homem. Se eu tenho um aluno neste ginásio e o restante todas são alunas, como é que eu devo dizer? Os alunos deste ginásio. Vocês sabem por que é assim? Porque a gramática é machista. É. Por quê? Porque quem fez a gramática foi o homem. E quem está no poder defende os interesses de uma classe dominante. Naquela época, a mulher não sabia nem ler, porque não deixavam, com medo da concorrência. Que se a gramática tivesse sido feita pelas mulheres, seria bem mais organizada e haveria bem menos exceções. Porque a mulher é perfeccionista. Não é não? Quem é mais inteligente, homem ou a mulher? A mulher. Ei, homens, aprendam. Quer fazer uma mulher feliz? Diga o que ela quer ouvir. Se ela perguntar assim, quem é que manda? Você diz, você. Esse bichinho fica todo feliz. Ó, vamos lá. Então, sétima questão. As normas de concordância verbal estão plenamente de acordo com a formalidade que a gramática impõe ao discurso em opção C. Para ganhar tempo, porque nosso tempo está estourado. Questão 8, opção A, de amor. Questão 9, B, de bola. E questão 10, olha aí o verbo preferir, vamos ver se vocês acertam. Antes de eu dar a resposta, sem olhar o gabarito. Verbo preferir, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Opção C, de casa. Meus queridos, foi um pouquinho acelerado, mas eu espero que tenham aprendido alguma coisa, que tenham sido proveitosos. Aprenderam? Gostaram? Um abraço bem grande e até a próxima.